Você já pensou em tirar umas férias de mais de um ano para poder conhecer vários lugares? Pois é, o que para muitos é significado de diversão, para outros pode acabar se tornando um projeto de vida. Foi exatamente isso que um casal de aventureiros e um escritor resolveram fazer. Em 2002, os professores Grace e Robert largaram tudo para ganhar o mundo. Já o escritor Antônio Lino decidiu conhecer 100 cidades do Brasil entre 2006 e 2007 para escrever um livro. Mas se você acha que eles ficaram só em hotéis e frequentaram bons restaurantes, estão muito enganados. O lar escolhido por esses viajantes foi o próprio carro. Grace, de onde surgiu a ideia da expedição? Na verdade era um sonho, né, que eu sempre tive desde criança, de pegar um carro e viajar por aí. E o Rob também sempre teve esse sonho, desde pequeno. E quando nós nos conhecemos, claro que esse sonho cresceu, a gente foi falando cada vez mais dessa ideia, até que um dia a gente falou, é agora ou nunca. E aí em 2002 largamos tudo, né, emprego, responsabilidades aqui, vendemos tudo que nós tínhamos e saímos pelo mundo afora. E como que foi decidir a rota dessa viagem tão longa? A gente saiu de São Paulo. Primeiro ano a gente subiu pelas Américas, América do Sul, América Central, até América do Norte, Estados Unidos, até Alasca, o ponto mais norte do país, perto do Oceano Ártico. A gente depois voltou pelo Canadá, desceu, porque estava ficando frio, para Miami. De lá a gente mandou o carro de barco para a Inglaterra. A ideia sempre era para viajar um ano. Quando a gente saiu, a gente vendeu tudo, largou tudo e com dinheiro suficiente para um ano. A gente parou lá na Inglaterra, meu país, para trabalhar 7 meses direto, fazendo várias coisas, para juntar mais dinheiro para viajar mais 2 anos. Depois, Europa inteiro, África Norte, a gente cruzou o deserto Saara, até África, Sul da África, África Leste, e depois Ásia, Índia, e a gente terminou 3 anos depois, ou 3 anos e meio depois, na Austrália. E você tem algumas curiosidades de alguns povos, algumas situações que vocês viveram? Várias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica tão acostumado com calor, quando fica frio a gente reclama. Mas quando você vai a um país que realmente tem que viver com esse frio todo ano, tipo Alasca, lá eles têm várias coisas diferentes. Por exemplo, o pneu do carro. Lá, se você deixa seu pneu ficar um pouquinho murcha, dia seguinte, quando você anda, vai ficar tipo um quadrado. Também, você não pode desligar o carro no inverno. Então, quando você vai para o supermercado, você deixa o carro ligado e ninguém vai mexer com o seu carro. Ou lá todo o mercado tem estacionamento com tomada. Então, você coloca coisa na tomada e tem uma cobertura no capô, dentro do carro, para evitar todos os óleos congelar. Em relação a patrocínio, é fácil? Como que, de repente, a pessoa tem a ideia de fazer, quero fazer uma expedição? A primeira viagem que nós fizemos, essa de volta ao mundo, a gente não teve patrocínio. A gente teve alguns apoios, mas pequenos, coisa de desconto ali, alguma coisinha assim. Quando nós voltamos, que surgiram outros projetos, que a gente fez a outra viagem pelo Brasil, já mostramos um pouco do nosso trabalho, a credibilidade, lançamos o livro e tudo mais, aí a gente conseguiu um pouquinho mais de patrocínio, uns apoios melhores, o próprio carro, manutenção. A gente tem vários parceiros muito importantes, mas patrocínio não é uma coisa fácil, é uma coisa que você conquista. Grace e Robert gastaram aproximadamente 18 mil litros de diesel para percorrer 50 países. Depois de 3 anos e 7 meses visitando os 4 cantos do planeta, eles decidiram conhecer o Brasil de ponta a ponta com o mesmo meio de transporte, um Land Rover Defender. Depois de toda essa empreitada ao redor do mundo, o casal escreveu um livro, Uma Aventura pelo Mundo. E em 2009, eles resolveram partir para uma nova empreitada, mas dessa vez em território nacional. Robert, de onde surgiu a ideia de conhecer o Brasil depois de passar por tantos países pelo mundo afora? A primeira coisa, depois de todo esse tempo lá fora viajando, a gente ficou aqui depois do livro, a gente queria viajar de novo, porque é difícil para adaptar para ficar num lugar só. E a gente falou com muitas pessoas sobre a viagem, todo mundo fala, isso é legal lá fora, mas aqui no Brasil não dá, é complicado, tem problemas de segurança, tudo isso. A gente pensou, não, acho que o Brasil é um país perfeito para viajar, tem um pouquinho de tudo, tem praia, montanha, deserto, culturas diferentes, povos diferentes. Então a gente decidiu para viajar pelo Brasil, para
provar que é um país maravilhoso para viajar e para mostrar um pouquinho desse país, para incentivar outras pessoas para viajar e valorizar esse país mais. Uma das curiosidades de todo esse projeto foi a forma como eles adaptaram o carro. Ele tem uma barraca em cima do teto, geladeira, cozinha lateral, vários temperos, panela, filtro para água, ducha, tudo que uma casa possui. Como é ficar 4 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana com a mesma pessoa? Num espaço confinado. Realmente é um teste grande. Assim, eu acho que uma das coisas mais importantes para fazer uma viagem, especialmente longa, é você ter a pessoa certa, porque senão com certeza vai dar problema. E graças a Deus a gente se encontrou, a gente tinha o mesmo sonho, então a gente deu super certo, a gente brigou pouco, mesmo porque se você tem alguma coisa para discutir, tem que resolver na hora, não dá para falar, daqui 3 dias a gente se fala, porque você tá lá, então tem que resolver. A gente aprendeu muito, vivendo todos esses costumes, culturas diferentes, você aprende muito sobre o mundo e também sobre você, porque você vivenciando isso, você começa a valorizar coisas que antes você não valorizava, você não percebia. Uma coisa besta até, sabe? Às vezes, um banho quente, por exemplo. E a gente, na viagem, teve que enfrentar situações diferentes. Algumas vezes a gente foi forçado a essas situações novas e outras a gente escolheu situações novas. E o que a gente percebeu é que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. Não nós, mas todo mundo, o ser humano. Então, assim, não ter medo de fazer coisas novas, não ter medo de sair um pouquinho fora da sua zona de conforto para atingir coisas novas. E isso a gente aprendeu muito na viagem e aplica no dia a dia, sempre continuando para tentar sempre crescer como pessoa, como na vida, né, em geral, aproveitando ao máximo todas as oportunidades que a gente enfrenta, né? O escritor Antônio Lino, por sua vez, assumiu o volante de uma Kombi para buscar inspiração para escrever o livro Encaramujado, que conta as suas histórias em 15 estados brasileiros, que ele viajou a bordo da Velha Senhora. Antônio, conta como era a sua rotina em uma Kombi. Bom, geralmente eu acordava cedinho dentro da Kombi, no meu sofá-cama, e eu tinha uma rotina de estudar, levei uma caixa de livros no carro, então logo de manhã eu li um pouco, e aí saía pro dia, assim, pra viagem, né? E a primeira providência era procurar um banheiro, algum lugar onde eu pudesse escovar os dentes, enfim, me lavar e aí tomar café da manhã e tal. Depois dessa partezinha da manhã, assim, já não tinha mais rotina. Cada lugar era uma história e uma viagem. Então foram 15 estados e 100 cidades. Como que você decidiu o roteiro? Eu ia muito ao sabor do vento, assim, eu não tinha nada muito planejado. Eu tinha alguns interesses, né? Eu gosto muito de cultura popular brasileira, tinha alguns lugares no Brasil que eu queria conhecer, sei lá, Lençóis Maranhenses, Abrolhos, então eu sabia que eu ia passar por esses lugares. E alguns amigos que eu queria visitar também, mas em geral eu ia descobrindo o que tinha no lugar e quando eu parava num lugar, eu perguntava o que tinha ali por perto e ia fazendo minha rota assim, né, de um lugar para o outro. E de todos esses lugares que você visitou, tiveram alguns, claro, que você assim, elegeu como os melhores. Quais foram eles? Eu tenho dificuldade assim, de fazer um ranking entre os lugares, porque eu tentava em todo lugar achar algo que fosse interessante ali, né? Mas eu posso dizer assim, dos lugares que eu conheci um pouco melhor, porque eu passei mais tempo, e um desses lugares é o Acre, né? Eu fiquei 2 meses em Rio Branco e tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história, a cultura do Acre, a cultura indígena, que é muito forte lá. Então foi um momento da viagem que me marcou muito, assim. Durante o percurso, no entanto, o escritor também encontrou alguns obstáculos. Como que foi a história de você ter capotado a Kombi? Um obstáculo maior assim, da viagem foi um acidente que eu tive no Maranhão, que envolveu 2 ciclistas, né? E a Kombi tombou na estrada, né? Eu fiquei até um tempo viajando sem a Kombi por causa desse acidente. Mas foi um susto mesmo, né? Os 2 ciclistas não fraturaram nada, ficaram bem, eu também não tive nenhum problema mais grave. O ingrediente essencial para partir para um projeto como o de Grace, Robert e Antônio é coragem. Alguns itens, no entanto, são primordiais para garantir mais conforto e segurança, como o kit de ferramentas e primeiros socorros, além de uma boa manutenção preventiva no carro. Depois disso, é só botar o pé, ou melhor, o carro na estrada.